Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. 2 pessoas morrem num temporal em Campinas. Bianca Rosa. Lilian, um carro foi arrastado pela enxurrada e 4 pontes desabaram na cidade. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes sobre a chuva. Uma ponte também desaba na região central do Tocantins. Jaqueline Teixeira. Lilian, o caminhão foi parar dentro do Rio Providência. A Prefeitura de Miracema agora avalia os custos para a construção de uma nova ponte. Daqui a pouco eu volto contando mais sobre essa história. A BR-376, que liga o Paraná a Santa Catarina, volta a ter interdições. Dulcineia Novaes. Olá, Lilian. O bloqueio foi por causa de um novo deslizamento de terra, provocado também pelo grande volume de chuva na região. E daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Brasil TV. A cheia do Rio Acre obriga o governo a criar um plano de contingência. Eudérico Silva. Lília, uma equipe com barco rebocador começou a tirar os balseiros da ponte metálica por conta da cheia do Rio Acre. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes aqui no Brasil TV para atualizar essa situação. A polícia investiga a morte de um turista eletrocutado dentro de um banheiro público no interior paulista. Murilo Zara. Lilian, a Prefeitura de Presidente Epitácio decidiu interditar por tempo indeterminado a praia que fica às margens do Rio Paraná, depois que um homem morreu eletrocutado dentro de um banheiro público. Eu trago mais detalhes já aqui no Brasil TV. Uma confusão deixa mais de 20 feridos no metrô do Rio. Lucas Madureira. Lilian, olha, testemunhas contaram que uma escada rolante apresentou defeito, vários passageiros acabaram caindo e ficando com os pés presos nos degraus. Já a gente volta com mais detalhes sobre esse assunto. A Justiça de Rondônia decreta a prisão do PM suspeito de matar um colega de farda, Leiliane Birraim. O policial militar Helder Neves foi morto com 2 tiros na cabeça dentro de uma caminhonete em Porto Velho. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes sobre esta investigação. É grave o estado de saúde de um bebê Yanomami. Camila Costa. Oi, Lilian. Esse bebê recém-nascido chegou a ter 5 paradas cardíacas antes de conseguir o atendimento médico. Daqui a pouco eu volto com os detalhes desse caso aqui no Brasil TV. E ainda, Recife retoma a vacinação das crianças. João Neto. Por conta da falta de doses, desde novembro do ano passado as crianças não estavam sendo vacinadas. Mas o serviço foi retomado nesta sexta-feira. A gente conta os detalhes hoje no Brasil TV. Hoje é sexta-feira, 20 de janeiro, e o Brasil TV já está no ar. Brasil TV começa com a triste notícia da morte do bebê Adrian, de 1 ano de idade. Ele sofria de uma doença degenerativa e precisava de um medicamento que custa 7 milhões de reais. Quem conta essa história pra gente é a Cíntia Rocha. Oi, Lilian. O pequeno Adrian, de pouco mais de 1 ano, que sofria de uma doença degenerativa, a atrofia muscular espinhal, AME, e que precisava de um medicamento que custa 7 milhões de reais, morreu ontem. Segundo a família, ele passou mal em casa, foi levado ao hospital, chegou até a ser entubado, teve uma parada cardíaca e morreu. Nas redes sociais, a família fez uma postagem lamentando a morte do menino e pedindo ajuda para conseguir bancar os custos com a funerária e levar o Adrian para ser sepultado na cidade onde a família mora, na comunidade Serra Dourada, no município de Canarana, que fica a 800 quilômetros de Cuiabá. O caso do Adrian teve uma grande repercussão aqui em Mato Grosso, porque a família lutava na justiça para conseguir o tratamento adequado para o filho. Infelizmente, não conseguiu. Eu volto com você, Lilian. E é preocupante o estado de saúde de um bebê Yanomami diagnosticado com pneumonia. Os detalhes com a Camila Costa, direto de Boa Vista. Oi, Lília. Um bebê indígena da etnia Yanomami com 18 dias de vida precisou de atendimento médico e foi atendido por equipes do Ministério da Saúde dentro da terra indígena Yanomami. Esse bebê chegou a ter 5 paradas cardíacas e estava com um quadro grave de pneumonia. Agora, para ele ser atendido, a mãe precisou fazer uma caminhada
de 3 horas até chegar na unidade básica de saúde que fica no polo de Surucucu. A informação foi divulgada pelo Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ecuana, que é o CONDIZE. A criança teve o quadro estabilizado até que o resgate aéreo a trouxesse lá da terra indígena Yanomami para cá, para a capital Boa Vista, onde está internada na UTI da maternidade. A equipe médica do Ministério da Saúde está visitando a unidade de Surucucu, na terra indígena Yanomami, para avaliar os atendimentos, e isso a pedido da ministra da Saúde, Nízia Trindade. A previsão é que essa equipe médica permaneça na unidade básica até sábado, dia 21. A gente entrou em contato, Lilian, com a Secretaria de Comunicação para saber o estado de saúde dessa criança, mas a gente foi informado pela Secretaria de Saúde que, respeitando as questões éticas e também profissionais, qualquer informação só pode ser passada com autorização dessa família. A criança continua internada na UTI e a gente segue aguardando qualquer atualização. Eu volto com você. Em Parintins, no interior do Amazonas, um bebê nasceu pesando mais de 7 quilos. Quem mostra é o Jean Beltrão. Oi, Lilian. Em boletim divulgado na manhã desta sexta-feira, o Hospital Padre Colombo informou que a Cleidiane dos Santos e o Anderson Santos mantêm a estabilidade no quadro clínico. Em relação à Cleidiane, ela permanece na enfermaria se recuperando do pós-operatório. Quanto ao Anderson, ele ainda está na unidade de cuidados intensivos, muito mais para evitar riscos. De acordo com o hospital, ele já deve sair da ventilação mecânica que ele está usando desde o nascimento. Na manhã de hoje, ele foi submetido a uma bateria de exames laboratoriais e imagens, o que inclui exames de sangue, raio-x, ultrassom abdominal, ultrassom transfontanela para avaliar a estrutura cerebral, e todos estão dentro dos padrões normais. Respiração ok, saturação em 100%. O Anderson é o maior bebê já nascido na rede de saúde do estado do Amazonas. Lógico que ele nasceu de parto cesáreo nessa quarta-feira, pesando 7 quilos, 328 gramas e mediu 58 centímetros. Segundo os médicos, a explicação para o Anderson nascer desse tamanho pode estar no fato da Cleidiane ter tido diabetes gestacional, fator de risco que influencia no tamanho do bebê. O hospital lançou uma campanha para ajudar os pais de Anderson, já que eles descobriram que o enxoval comprado não vai servir na criança. O serviço social da unidade está arrecadando fraldas Extra G e roupas de bebê entre 9 meses e 1 ano. Mãe e filho ainda não têm previsão de alta. Volto com você, Lilian. E a gente fala agora da chacina que destruiu uma família no Distrito Federal. Até agora, 5 dos 7 corpos foram identificados. Gabriel Boazzi acompanha esse caso. Oi, Lilian. Hoje a polícia fez uma perícia na casa usada como cativeiro pelos suspeitos. Essa casa fica em Planaltina, aqui no Distrito Federal. Foi nessa casa onde os suspeitos mantiveram Renata Juliene Belchior, de 52 anos, e Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos, sogra e cunhada da Elisamar. A perícia usou luminol, uma substância aplicada para identificar a presença de sangue em locais que já foram lavados. E no cativeiro encontraram vestígios de sangue em uma sacola plástica e também alguns respingos. O material vai ser analisado pelo IML do Distrito Federal. Eu lembro também que foi justamente neste cativeiro que o corpo de Marcos Antônio, sogro da cabeleireira, foi enterrado. Hoje, os corpos carbonizados que já foram identificados pela polícia da cabeleireira Elisamar e também dos 3 filhos, Rafael e Rafaela, de 6 anos, e Gabriel, de 7 anos, foram encaminhados para o IML de Lusiânia para serem entregues para a família. Lilian. A Justiça de Rondônia decretou a prisão do PM acusado de matar um colega de farda em Porto Velho. Outros detalhes com a Leiliane Birraim. Oi, Lília. O policial militar Helder Neves foi morto com 2 tiros na cabeça dentro de uma caminhonete em Porto Velho. Imagens da câmera de segurança mostram que o veículo de Helder ficou sem controle, subiu na calçada e atingiu com força o carro estacionado. Após a colisão, um homem vestindo blusa preta abriu a porta e desceu pela parte traseira da caminhonete. O Tribunal de Justiça de Rondônia converteu em preventiva a prisão em flagrante do policial militar Tiago Gabriel Levino Amaral. Ele é o principal suspeito de matar o colega de farda. Durante a audiência de custódia realizada na última quinta-feira, a Justiça acatou o pedido do Ministério Público de Rondônia e decidiu pela conversão de prisão.
De acordo com o Tribunal de Justiça de Rondônia, o único momento em que o suspeito se manifestou durante a audiência foi para confirmar que não havia sofrido nenhum tipo de agressão durante a prisão. Eu volto com você, Lilian. A polícia catarinense apreendeu uma adolescente suspeita de matar uma enfermeira no oeste do estado. Lucas Belo atualiza as investigações desse caso. A partir de agora, a menor apontada como responsável pela morte de Graziele Batistella ficará internada no Centro de Atendimento Socioeducativo aqui em Chapecó. A internação na unidade foi determinada pelo juiz plantonista Caio Lengruber Taborda e atende um pedido do Ministério Público pela medida, que valerá por pelo menos 45 dias. O ato infracional correspondente ao crime de homicídio foi registrado na área rural de Campo Herê, onde, segundo as investigações, Graziele visitava uma avó. Ainda segundo a investigação, Graziele teria tido um desentendimento com a menor de 16 anos, que teria então pego uma faca e aplicado um golpe na altura do peito da enfermeira, que acabou causando a morte dela. Como envolve uma menor de idade, o caso, a partir de agora, vai correr em segredo de justiça. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra suspeitos de cometer crimes durante os bloqueios em rodovias federais de Mato Grosso do Sul. As informações com Caio Nogueira. Oi, Lilian Ribeiro. Aqui em Dourados, a Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva. Essa é a segunda fase da Operação Unlock. Os investigados são pessoas que usaram máscaras, veículos sem placas e colocaram pneus na BR-163, bloqueando a rodovia. Os pneus foram incendiados, o que gerou um transtorno e perigo para quem passava no local. Um carro foi incendiado e ficou totalmente destruído. Na primeira fase da operação, a PF apreendeu um carro e materiais utilizados pelos criminosos, além da prisão de um motorista que transportou os pneus. A operação de hoje foi um aprofundamento das investigações, em especial a identificação das pessoas envolvidas, inclusive organizadores e financiadores dos atos antidemocráticos. Os investigados devem responder por incitação ao crime, associação criminosa, desobediência e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Lilian Ribeiro, eu volto com você. E mais de 20 passageiros ficaram feridos hoje numa confusão no metrô do Rio. E quem explica pra gente é o Lucas Madureira. Olá, Lilian. Pois é, os feridos foram levados para 3 hospitais aqui da região. O Miguel Couto, na Gávea, o Salgado Filho, no Meier, e o Souza Aguiar, no centro da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 25 pessoas ficaram feridas, foram socorridas pelo SAMU e outras 4 foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Toda essa confusão aconteceu na manhã desta sexta-feira, aqui na estação do Estácio, na área central da cidade. Os passageiros relataram que estavam na transferência entre as linhas 1 e 2, quando a escada rolante começou a apresentar um problema mecânico e aí começou a descer ao invés de subir. Com isso, então, muitas pessoas acabaram tendo os pés imprensados pelos degraus. As pessoas ficaram feridas, a gente tem algumas imagens aí que você vê de toda essa confusão. O Corpo de Bombeiros e também o SAMU foi acionado, fizeram os atendimentos a essas pessoas e levaram para esses 3 hospitais da região. O Metrô Rio informou numa primeira nota que a escada rolante de fato apresentou um problema mecânico, mas numa segunda nota divulgada logo em seguida, o Metrô Rio informou que a escada passou por uma vistoria e durante essa vistoria os técnicos constataram que não houve nenhuma falha mecânica e que todo esse tumulto aconteceu porque as pessoas começaram a descer na escada que estava subindo. Muita gente chegou a confundir, chegou a pensar também que estava acontecendo um assalto durante toda essa confusão. A Polícia Civil abriu inquérito e apura as circunstâncias desse acidente. Lilian. Moradores foram retirados às pressas de um prédio de 20 andares em Praia Grande, no litoral de São Paulo, depois que uma coluna de sustentação cedeu. A Nina Barbosa traz as informações pra gente. As autoridades aguardam um laudo pericial para saber o que houve no prédio aqui no bairro Ocean, em Praia Grande. Ontem à tarde, moradores escutaram estalos e alguns relataram até que sentiram o edifício tremer. O prédio foi esvaziado rapidamente. As informações que a gente tem é que estava tendo um serviço de manutenção e uma coluna de sustentação do prédio cedeu. Os bombeiros retiraram
rapidamente os moradores, o prédio ainda está interditado. A polícia científica já esteve no local para fazer perícia. A Defesa Civil de Praia Grande também mandou técnicos para fazer a verificação. Deve sair um laudo dos responsáveis, a construtora responsável aqui pelo edifício e também o laudo pericial. Os moradores aguardam uma definição para saber o que houve e como essa coluna pode ter comprometido a estrutura do prédio. Hoje pela manhã, técnicos trouxeram várias escoras metálicas para começar esse trabalho de sustentação. O edifício tem 20 andares, mais de 100 apartamentos e pelo menos mais da metade dos moradores estava em casa na hora em que tudo aconteceu. Essas pessoas que vivem no edifício dormiram na casa de parentes, amigos e também pousadas aqui em Praia Grande. As autoridades continuam esperando esses laudos para poder definir quando o prédio deve ser liberado. De Praia Grande, Nina Barbosa para Brasil TV. E ainda em São Paulo, a Prefeitura de Presidente Epitácio interditou a praia às margens do Rio Paraná, onde um turista morreu eletrocutado dentro de um banheiro público. Murilo Zara explica pra gente. Oi, Lilian. Pois é, a Prefeitura de Presidente Epitácio decidiu interditar a prainha da Orla e também suspender o funcionamento dos quiosques. Essa medida foi adotada depois de um caso impressionante envolvendo um turista. Era um homem de 30 anos, morador de Campinas, que estava usando um banheiro público que fica em um container, quando sofreu uma descarga elétrica e morreu. Uma criança de 4 anos que estava com ele também se machucou. Foi decidido, então, pelo fechamento total da prainha com o impedimento das atividades comerciais. Segundo o decreto da Prefeitura, durante as vistorias no local, foi encontrada uma ligação clandestina de energia. As equipes acharam um novo fio energizado, protegido somente por uma mangueira. O documento diz ainda que foi constatado que grande parte das ligações elétricas das lanchonetes está fora das normas de segurança, oferecendo risco. Por isso, somente com o desligamento de toda a rede elétrica e isolamento do local vão poder ser promovidas as alterações necessárias. As medidas são por prazo indeterminado. A polícia instaurou um inquérito para investigar esse caso e aguarda os resultados da perícia. Eu volto com você, Lilian. E o Recife retomou hoje a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid em crianças com 3 e 4 anos. Os detalhes com João Neto. Olá, boa noite. Essa semana o Recife recebeu 5.500 novas doses de Coronavac, a vacina liberada para esse público, e vai retomar a vacinação de crianças entre 3 e 4 anos aqui na capital pernambucana. Essa vacinação estava suspensa desde novembro do ano passado, quando o Ministério da Saúde deixou de enviar doses. Agora, o Recife vai poder dar andamento à vacinação que está atrasada. São 6.441 meninos e meninas que não tomaram ainda a segunda dose. João Neto, do Recife, para o Brasil TV. E a seguir, ensaios de blocos de carnaval prometem animar o fim de semana em Belo Horizonte. Raquel Freitas. Oi, Lília. Mais de 100 blocos vão participar do pré-carnaval aqui em Belo Horizonte. Daqui a pouco eu volto direto do ensaio de um deles. O Brasil TV está de volta falando da chuva em várias partes do país. 2 pessoas morreram no temporal que atingiu a região de Campinas, em São Paulo. Bianca Rosa tem os detalhes. Oi, Lilian, boa tarde para você. A gente está falando aqui do Jardim das Bandeiras, em Campinas, onde uma ponte caiu por conta do forte temporal de ontem. Dá uma olhadinha aqui atrás de mim. A ponte caiu completamente por conta da força da enxurrada, que passa um córrego, o córrego Taubaté. E nesse momento a gente vê aí já as máquinas da prefeitura trabalhando no local, porque é um lugar que liga 2 bairros da cidade, muito importante para os moradores. Assim como aqui, outras 3 pontes caíram completamente na cidade por conta do temporal, além de várias outras pontes que ficaram danificadas também com a força
da água. 125 milímetros, esse foi o total de chuva em 24 horas. E além dos problemas com as pontes, essa água toda causou vários alagamentos na cidade. Muitos carros e motos foram arrastados. Bem nessa ponte aqui onde eu estou falando, tinha um carro que passava sobre ela. No momento que ela caiu, esse carro foi arrastado pela correnteza, mas o motorista, felizmente, conseguiu sair antes do carro ser arrastado. Inclusive, o carro foi encontrado hoje, perto da hora do almoço, quando as máquinas já trabalhavam aí na desobstrução do córrego. A gente volta aí com você, Lilian. E a chuva forte também causou estragos no interior capixaba. Quem acompanha é a Tarciane Vasconcelos. Oi, Lilian. A chuva forte atingiu principalmente a localidade de Novo Mundo, em Dores do Rio Preto, no sul do Espírito Santo. As casas de 8 famílias foram atingidas e outras 2 famílias tiveram que sair das residências. O temporal também causou vários deslizamentos de terra na região. Uma estrada foi danificada e 2 pontes desabaram. De acordo com a Defesa Civil, as famílias que saíram de casa decidiram ir para a residência de parentes. Nesta sexta-feira, a chuva deu uma trégua e a Prefeitura de Dores do Rio Preto pediu ajuda ao Estado para a reconstrução das pontes e da estrada. Para o fim de semana, a previsão é de tempo nublado e pode chover a qualquer momento em todo o Espírito Santo. Volto com você, Lilian. Uma ponte também desabou na região central do Tocantins. Quem atualiza essa situação para a gente é a Jaqueline Teixeira. Oi, Lilian. A população que vive na zona rural de Miracema está enfrentando problemas. Nessa semana, uma ponte desabou com um caminhão e ainda não foi consertada. O acidente aconteceu depois que o caminhão tentava fazer a travessia em uma ponte em Miracema, aqui na região central do Tocantins. O caminhão e as madeiras foram parar dentro do rio Providência. Uma retroescavadeira teve que ser usada para tirar o veículo da água. Moradores da região informaram que ninguém ficou ferido. A Prefeitura de Miracema informou que a ponte vai ser interditada e que agora avalia os custos para uma nova construção. Lilian, é com você no estúdio. A BR-376, que liga o Paraná a Santa Catarina, voltou a ter interdições por causa de um deslizamento de terra. Outras informações com Dulcineia Novaes. Olá, Lilian. Um novo deslizamento de terra voltou a bloquear por completo, nos 2 sentidos, a BR-376. Esta é a principal rodovia de ligação entre o Paraná e Santa Catarina. Até às 9 horas da manhã de hoje, motoristas não podiam seguir viagem nos 2 sentidos. A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária da rodovia coordenaram os pontos de retorno dos motoristas. O deslizamento foi perto do local onde uma grande quantidade de lama desabou em novembro do ano passado. E foi novamente por causa da grande quantidade de chuva. Dessa vez, felizmente, ninguém ficou ferido. Eu volto com você, Lilian. A cheia do Rio Acre obrigou o governo do estado a criar um plano de contingência. Eudérico Silva. Olá, Lília. O nível do Rio Acre chegou a 10 metros e 63 centímetros na manhã de hoje, em Rio Branco. A cota de alerta do rio é de 13 metros e 50 centímetros e a de transbordo de 14 metros. A expectativa da Defesa Civil é que haja vazante nos próximos dias. Mas mesmo assim, o órgão já deu início a um plano de contingência. No ano passado, a cheia do rio atingiu pelo menos 100 famílias na capital. Neste ano, por conta da cheia, uma equipe com barco rebocador começou a retirar os balseiros da ponte metálica, que liga o primeiro ao segundo distrito da cidade. Volto com você, Lília. Agora, a cheia do Rio São Francisco, essa está produzindo imagens deslumbrantes na Bahia. Quem mostra agora como ficaram as cachoeiras de Paulo Afonso é o Cris de Lima. Segundo a Chesf, que gerencia o complexo hidrelétrico de Paulo Afonso, esse fenômeno do transbordamento da cachoeira, chamado tecnicamente de vertimento, acontece por conta do grande volume de chuvas que tem atingido a bacia do São Francisco, já que estamos no período chuvoso. A visitação já foi aberta ao público em 3 pontos do complexo hidrelétrico,
onde ficam as cachoeiras, de terça a domingo. O complexo é um dos principais pontos turísticos do município de Paulo Afonso, também da região. O local chega a receber 2.500 pessoas por fim de semana. Formado por 5 usinas, o complexo produz quase 5 milhões de quilowatts de energia geradas a partir da força das águas da cachoeira, um desnível natural de 80 metros do rio São Francisco. Lindo, né? E falando mais ainda de lindezas, belezas, mais de 100 blocos vão participar do pré-carnaval de BH. Raquel Freitas acompanhou o ensaio de um desses blocos. Oi, Lilian. Aqui em Belo Horizonte, a programação oficial do Carnaval vai de 4 a 26 de fevereiro. Estão programados mais de 500 desfiles e cerca de 100 deles vão ser no pré-carnaval. Ontem a Prefeitura divulgou a programação oficial desse período, que vai de 4 a 17 de fevereiro. E essa programação é bem diversa. Tem bloco de ritmos latinos, bloco para criançada, muito samba, claro, e também bloco que destaca a causa LGBTQIA+. Durante o pré-carnaval, os blocos vão contar com toda a estrutura de limpeza, segurança e banheiros químicos. E cerca de 16 mil ambulantes também vão estar nas ruas, foram cadastrados para vender adereços e bebidas. E quem não quiser esperar até o dia 4 de fevereiro, não tem problema, porque vários blocos já estão ensaiando. É o caso da Batucada, que se apresenta nesse fim de semana aqui em Belo Horizonte. Lilian. Sextou, meu povo. Brasil TV fica por aqui. Ótima noite para você. Bom fim de semana.